E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o sistema genital masculino e sistema genital feminino. Vamos começar pelo masculino. O sistema genital masculino ele é composto por estruturas internas e estruturas externas. No caso das estruturas externas, nós temos o saco escrotal ou bolsa escrotal, ou também chamado de apenas escroto. Tanto nome para uma coisa só, não sei porquê. E nós temos o pênis. São as duas estruturas externas. E como estruturas internas, nós temos os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, o duto ejaculatório. E nós temos também as glândulas anexas, que nós temos, no caso, a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbouretrais. Vamos falar primeiro, então, das externas, começando pelo pênis. O pênis ele é um órgão muscular que formado por tecido erétil. Esse tecido erétil, ele é tecido todo poroso, cheio de buraquinho dentro dele. Para quê? Para que esse tecido erétil, no momento da cópula, ou seja, do ato sexual, esse tecido erétil ele se encha de sangue e promova a ereção do pênis. Então, por isso que é chamado de tecido, são chamados de tecidos cavernosos e tecido esponjoso. Bom, o pênis ele tem a seguinte estrutura. Ele é formado pela base, que fica na parte interna do corpo. Nós temos o bulbo, ou o corpo mesmo do pênis. E na ponta do pênis nós temos uma região mais dilatada, chamada de glande. Essa região que é a glande, que nós popularmente chamamos de cabeça do pênis, é uma região mais dilatada e que ela é inervada, ou seja, ela é cheia de terminações nervosas. Para que servem essas terminações nervosas? Servem para conferir maior sensibilidade ao pênis, tá? Para que haja então essa sensibilização e essa estimulação para então a sua ereção no momento do ato sexual. Só uma coisa. No caso do pênis, para que ocorra a ereção, como eu falei, esses tecidos esponjoso e cavernoso, eles têm que se encher de sangue. Então, para que ocorra a ereção do pênis, vai vir um fluxo de sangue muito maior para essa região, e vai haver um acúmulo de sangue nesses tecidos cavernoso e esponjoso, e o acúmulo de sangue vai gerar uma pressão que vai promover a ereção do pênis. Como ele é um órgão que não tem, diferente dos outros mamíferos, é um órgão que não tem osso, é simplesmente músculo, é tecido. Então, para que ocorra a ereção e a rigidez do pênis ficar duro, é necessário um acúmulo muito grande de sangue nessa região. Bom, falando agora do saco escrotal ou bolsa escrotal. No caso do saco escrotal ou bolsa escrotal, ou simplesmente escroto, é uma bolsa de pele apenas, que fica logo abaixo do pênis, entre as coxas. A bolsa escrotal vai ter a função de abrigar os testículos. Essa região aí onde os testículos estão, né, dentro da bolsa escrotal, a temperatura lá ela tem que estar cerca de mais ou menos 3 graus abaixo da temperatura do corpo. Então, se a nossa temperatura é, no geral, 36 graus e meio, então a temperatura que tem que estar dentro da bolsa escrotal, para proteger os testículos ali, seria mais ou menos ao redor dos 33 graus. Né? A bolsa escrotal, ela pode tanto se afastar do corpo do homem, como se aproximar do corpo do homem, ficando menor. Né? Isso ocorre devido à temperatura. Essa é uma forma de poder manter a temperatura dos testículos dentro da bolsa escrotal estável. Então, por exemplo, quando o ambiente está muito frio, a bolsa escrotal ela tem um músculo chamado de cremaster. Esse músculo ele vai enrijecer e vai puxar a bolsa escrotal para próximo do corpo do homem, para pegar essa temperatura do corpo do homem e não permitir que a temperatura no ambiente influencie tanto. Quando está muito quente, o que acontece? O cremaster ele relaxa e faz com que a bolsa escrotal ela se abaixe, então fique mais longe do corpo do homem. Então essa é uma forma de regulação da temperatura dos testículos pela bolsa escrotal. Falando então no caso disso, né, falando do pênis e da bolsa escrotal, vamos agora para as estruturas internas. Então nós temos primeiro os
testículos. O que são os testículos? São as glândulas ou gônadas masculinas. Vão ter a função de produzir os espermatozoides. Tá? O homem ele tem sempre 2 testículos, ou quase sempre, né? Pode acontecer do homem ter apenas um testículo. Mas como assim tem apenas um testículo? Os testículos, eles não nascem na bolsa escrotal, eles nascem na cavidade abdominal. Mas, no momento do nascimento, esses testículos, eles migram da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Tá? Ocorre que em alguns homens, né, pode ocorrer da não migração, eles não migrarem da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Quando isso acontece, isso nós chamamos de criptorquidia. Cripto significa escondido, orquidia significa testículos. Ó, orquidia, daí vem o nome também de uma planta chamada de orquídea, né? Vem do grego orques, que significa testículo. Então, orquídea significa testículo. Desculpa ter acabado com isso, meninas, né? Se vocês querem falar para a mãe de vocês, não sei, mas orquídea significa isso. Então, criptorquidia significa testículo escondido. Tá? Então, ocorre essa não migração. Quando isso acontece, bom, o médico ele vai fazer com que haja a administração de testosterona para o menino, para que então ocorra essa migração. Se mesmo assim, essa migração ela pode ocorrer legal, os 2, ou pode migrar só um. Então, o outro fica lá. Mas qual é o problema de ficar na bolsa, na cavidade abdominal? A temperatura lá é a mesma temperatura do resto do corpo, 36,5 graus, ou seja, 3 graus acima do ideal, tá? Para a preservação dos espermatozoides. Então ficaria inviável. Então por isso que ele tem que migrar para a bolsa escrotal. Então pode ocorrer de migrar apenas um. Então o homem teria apenas um testículo, certo? Por ele ter apenas um testículo, isso vai dar um problema para ele? Não, não vai dar nenhum problema. A única diferença é que com 2 testículos, uma quantidade de espermatozoides que ele produziria, ele levaria um determinado tempo. Para produzir essa mesma quantidade agora com um testículo apenas, ele apenas vai levar um tempo maior. Só isso. Mas não vai gerar nenhum problema. Beleza? Bom, e quando não acontece? Aí só meio cirúrgico mesmo. Tá? O médico vai lá e faz essa cirurgia para retirar os testículos da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Tá? Como eu havia falado, os testículos vão ter a função de produção dos espermatozoides, vão ser produzidos lá. Logo depois de serem produzidos, eles vão passar para uma outra estrutura que fica acima, é um ducto mais ou menos, meio enovelado, que fica acima dos testículos, chamado de epidídimo. Então, é um epidídimo para cada testículo. Se são 2 testículos, são 2 epidídimos. Tá? Lá nos epidídimos vai ocorrer o armazenamento e a maturação desse espermatozoide. Então o espermatozoide ele é produzido nos testículos, mas é armazenado e amadurecido, maturado nos epidídimos. Tá? No momento então de uma ejaculação, esses espermatozoides estão já maduros, vão sair dos epidídimos, onde eles estão armazenados, e vão passar então para um canal chamado de canal deferente ou ducto deferente. Não é diferente, é deferente. Tá? Vão passar para os canais deferentes, para os ductos deferentes, e os 2 ductos deferentes, como sai um ducto deferente de cada epidídimo, né? São 2 epidídimos, porque são 2 testículos, 2 epidídimos, 2 canais deferentes. Né? Então, esses 2 canais deferentes, eles vão se fusionar, vai ocorrer uma fusão. E eles vão se fusionar em um canal apenas, chamado de ducto ejaculatório, ou canal ejaculatório. Esse canal ejaculatório, então, ele vai passar por dentro da próstata e vai desembocar na uretra, que é o canal por onde vai ser eliminado esse sêmen, né? Esse sêmen ou esperma, que é o líquido que vai conter os espermatozoides. Beleza? Vamos falar, então, das vesículas seminais. São 2 vesículas seminais e elas ficam atrás da bexiga do homem. Tá? Essas vesículas seminais elas vão produzir um líquido chamado de líquido seminal. Qual é a função do líquido seminal? Ele vai
se juntar aos espermatozoides, né, ali no ducto ejaculatório. Eles vão ter a função, esse líquido seminal, de nutrição dos espermatozoides. Por quê? Porque esse líquido seminal ele é rico em um açúcar, que seria a frutose. É um tipo de açúcar. Tá? Então, o açúcar vai gerar energia, então a função é nutrir, é a nutrição dos espermatozoides. Tá? Então, é a função do líquido seminal produzido pelas vesículas seminais que ficam atrás da bexiga. A outra glândula seria a próstata ou glândula prostática. A próstata é uma glândula pequena do tamanho de um avelã. E ela fica onde? Ela fica embaixo da bexiga. Ó, vesículas seminais atrás da bexiga. Próstata embaixo da bexiga. Ela fica entre a bexiga e o reto, tá? Que é a última porção do intestino grosso, já próximo do ânus. A próstata ela vai produzir um líquido também, chamado de líquido prostático. E esse líquido prostático ele já vai ter a função de neutralizar a acidez, tanto da uretra, tá? Porque na uretra também passa a urina e a urina é ácida. Então vai neutralizar essa acidez deixada pela urina quando os espermatozoides passarem por lá pela uretra. Tá? E também vai neutralizar a acidez da vagina. Querendo ou não, a vagina ela é um canal ácido, né? E essa acidez da vagina serve para proteger, né, o órgão sexual feminino. Então, o líquido prostático ele vai neutralizar essa acidez da uretra do homem e da vagina da mulher. O líquido prostático produzido pela próstata. E as outras glândulas são as glândulas bulbouretrais. Antigamente chamávamos de glândulas de Cooper. Tá? As glândulas bulbouretrais, por que bulbouretrais? Bulbo é como se fosse na base, né? Uretrais se refere ao uretra, na base da uretra, ali no início do pênis, tá? Na região interna. As glândulas bulbouretrais vão produzir um líquido. Esse líquido é um líquido lubrificante, vai facilitar a locomoção, a passagem dos espermatozoides no momento de uma ejaculação. Esse líquido ele também é liberado junto com o sêmen, mas geralmente ele é liberado antes da ejaculação. Quando o homem ele tem uma excitação, às vezes ele já libera um líquidozinho, que é um líquido lubrificante, quando ocorre a excitação dele. Tá? Então o homem ele ficou excitado, muitos vão liberar esse líquidozinho já para limpar a uretra e lubrificá-la para facilitar a passagem dos espermatozoides. Esse líquido lubrificante aí é o líquido das glândulas bulbouretrais. Beleza? Bom, e falando dos espermatozoides. Os espermatozoides são os gametas masculinos. Como é que eles são formados? Bom, como eu falei, são produzidos lá nos testículos. E qual é a estrutura dele? Bom, o espermatozoide ele é uma célula como outra qualquer, então ele vai ser formado pela cabeça. Ali na cabeça tem o núcleo da célula. E próximo ao núcleo ali na cabeça existe uma bolsa cheia de enzimas que vão facilitar a penetração do espermatozoide no gameta feminino, no ovócito. Tá? Bom, abaixo da cabeça tem-se ali a peça intermediária, ou também chamada de corpo. Essa peça intermediária ela vai conter diversas mitocôndrias, que são organelas que vão ter a função de fornecer energia para esse espermatozoide poder se locomover. E depois da peça intermediária do corpo existe a cauda, ou também chamado de flagelo, que vai ter a função de locomoção do espermatozoide. Tá? Esse espermatozoide ele se junta com o líquido seminal, o líquido prostático, tá? E o líquido das glândulas bulbouretrais. E esse conjunto de líquidos, né? Líquido seminal, líquido prostático, líquido das glândulas bulbouretrais, mais espermatozoides, é o que vai compor o que nós chamamos de sêmen, ou então esperma. Tá? Não esqueçam que o esperma ele pode conter também outras coisas que não seria tão bem, né, para a saúde, como por exemplo vírus e bactérias que são patógenos, que são transmissíveis sexualmente, entre eles o HIV. E vamos falar agora do sistema genital feminino. Assim como o masculino, ele também é formado por estruturas internas e estruturas externas. Quais são as estruturas externas? Nós temos, no caso, os grandes lábios ou lábios maiores, os pequenos lábios ou lábios menores e o clitóris. Esse conjunto dessas estruturas, ele recebia o nome de vulva. Hoje nós chamamos de
pudendo, é o pudendo feminino, mas ainda se usa por aí o nome de vulva, né? Então, que é composto pelos grandes lábios, pequenos lábios e clitóris, tá? Os grandes lábios, eles são pregas de pele com gordura que vão ter a função de proteção da entrada da vagina, assim como também os pequenos lábios. São pregas de pele que vão estar ali na entrada da vagina e vão ter essa função de proteção. Um pouco acima da abertura da vagina, nós vamos ter a abertura da uretra, que por onde a mulher elimina a urina. Então, diferente do homem, que a uretra tem dupla função, ou seja, ele elimina tanto sêmen quanto urina, tá? A mulher, ela não, ela tem um canal por onde vai ocorrer a eliminação da urina, que é a uretra, e um outro canal que seria a vagina, por onde ocorre a eliminação, por exemplo, do sangue da menstruação. Tá? Um pouco acima da abertura da vagina, nós temos a abertura da uretra, e acima da abertura da uretra, nós temos uma estrutura ali que faz parte do pudendo feminino, que é o clitóris. O clitóris, ele é considerado o órgão erotizante feminino, ou seja, um órgão que vai dar prazer à mulher no momento do ato sexual. É só ele dar prazer? Não. Tá? Mas ele vai conferir esse prazer à mulher. Por quê? Porque assim como o pênis, o clitóris ele vai ter ali terminações nervosas que vão conferir sensibilidade a este órgão. É como se fosse um pequeno pênis, um micropênis. Por quê? Porque ele também existe ali uma pequena, uma glande bem pequenina, um corpinho. A mesma estrutura que naquele bebê, ao se desenvolver, vai dar origem ao pênis, no caso da mulher, esse mesmo órgãozinho ele regride e dá origem ao clitóris. Então, pênis e clitóris, eles têm a mesma estrutura, a mesma origem embrionária. Tá? Bom, então eles fazem parte do pudendo feminino. Vamos para as estruturas internas agora. Nós temos, no caso, os ovários, que são as glândulas sexuais femininas, ou gônadas femininas, que são responsáveis pela produção dos ovócitos, dos óvulos. Tá? São dois, um de cada lado. Tá? Dos ovários, nós temos então as tubas uterinas, que são dois canais que vão ligar os ovários ao útero. Tá? As tubas uterinas então vão conduzir esse óvulo, esse ovócito, dos ovários até o útero. E nós chegamos então ao útero. O útero ele é um órgão oco. Por quê? Porque é ele que vai abrigar o feto, o embrião e logo depois o feto, quando se desenvolve. E o útero ele é formado por, externamente existe uma membrana que recobre o útero inteiro, chamado de perimétrio. E existem 3 camadas no útero. Nós temos o miométrio, que é um músculo que ele é altamente elástico e vai conferir o aumento do útero no momento de uma gravidez. Então o útero aumenta muito de tamanho, quem vai conferir esse aumento é o miométrio, que é o músculo do útero. Esse miométrio ele tem função contrátil, então ele vai contrair também o útero em 2 ocasiões. Primeira, ele contrai o útero no momento do parto. Então, quando a mulher está parindo, o seu bebê, no momento do parto, ele vai contrair esse útero, tá? Para ajudar na expulsão do bebê. Segundo momento que o útero ele vai se contrair durante as cólicas menstruais. Isso, eu sei que dói muito, meninas, mas esse é o momento que o útero ele contrai muito, o que vai gerar essas cólicas menstruais devido a um desarranjo de hormônios, tá? E vamos falar da camada interna do útero, chamado de endométrio. O endométrio é uma camada interna, recobre o útero internamente, que essa camada, o endométrio, todo mês, as células vão se proliferar, ele vai aumentar de tamanho esse endométrio e depois ele vai descamar. Essa descamação do endométrio, junto com o rompimento de alguns vasos sanguíneos e, consequentemente,
a queda do fluxo de sangue, é o que vai gerar o que nós chamamos de menstruação. É no endométrio também que vai ser abrigado, que vai se instalar, né, o embrião. O embrião vai então ficar no endométrio e que depois também vai gerar o feto. É ali que o feto vai se desenvolver, tá? E vai abrigar todo o espaço do útero. O útero, ele é formado por 3 partes. O fundo, que é a parte superior, tá? O corpo do útero e a parte de baixo chamada de cérvix, ou mais conhecido como colo uterino. O colo uterino, ele se abre para onde? Ele se abre para a vagina, que é um canal, né? Que existem paredes muito grossas e que vão receber o pênis no momento de um ato sexual, no momento da cópula. É um canal que tem mais ou menos de 10 a 12 centímetros de comprimento, tá? Assim como o pênis no homem varia de homem para homem, alguns têm um tamanho maior, outro menor, a vagina é a mesma coisa. Ela vai ter comprimentos diferentes dependendo de cada mulher, mas no geral de 10 a 12 centímetros de comprimento. É o órgão sexual feminino, é um canal que vai receber o pênis, tá? E ela tem comunicação com a cérvix uterina, com o colo do útero. E é no colo do útero que infelizmente vai se abrigar, por exemplo, um vírus que é o HPV, que se for muito agressivo vai gerar o que nós chamamos de câncer do colo do útero. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!